Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Dr. Fabrício Feliciano, especialista em Direito Penal. Participe conosco, manda sua pergunta para 999-229519, de qualquer cidade que você estiver nos acompanhando. Seja bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde Cidadão. Muito obrigado, Robson, pelo convite. Um prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando a respeito desse momento que a gente vivencia na política, né, onde algumas pessoas atacam as outras, às vezes até dentro da própria família. Muitas vezes ataques que acontecem em grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, nas redes e mídias sociais, principalmente, a gente tem observado nos últimos tempos, por causa do assunto de política. Não se respeita a opinião do outro, se ataca, se xinga. Isso, inclusive, eu escuto diariamente, né? As pessoas mandam, tem gente que faz elogio, mas tem gente que esculhamba, manda o que quer, e a coisa não é bem assim, né? Não, de fato não. E o que se vê muitas vezes é que isso descamba para as ofensas pessoais. Então, essas ofensas, elas de fato podem ter uma repercussão penal. Dependendo do contexto, elas podem configurar, a princípio, crimes contra a honra, e há dois contextos. Se for apenas uma ofensa de natureza pessoal, sem conotação política, de propaganda, ela configura uma calúnia, injúria ou difamação, que são crimes distintos, mas todos do Código Penal. E se houver um intuito da propaganda política, se a ofensa for com esse fim, ela também poderá configurar um crime contra a honra, mais aquele previsto no Código Eleitoral. Há essa distinção. E a gente observa, por exemplo, que às vezes há ataques que incitam a violência. Por exemplo, tem um grupo que era opressores, um grupo a favor do candidato Bolsonaro, por exemplo, disparando um monte de loucuras que se conversava nesse grupo do WhatsApp. Foi encaminhado, inclusive, para a Polícia Civil. Se diz que começaram a investigar, mas até agora não tem notícia de nada. Alguns disseram que teria ido para a área eleitoral. Mas tem coisa que não cabe na área eleitoral, é crime. Certos tipos de coisa que as pessoas fazem, né? Na verdade, Robson, eu vi uma entrevista da procuradora, me parece, eleitoral, dizendo que de fato foi instaurada uma investigação para apurar esses fatos. E o que precisa ser esclarecido é que na lei eleitoral também há a previsão de crimes. Então, crimes eleitorais podem ser praticados e punidos. Nesse caso específico, o Opressores RN 17, me parece que era Exato. esse o nome do grupo do WhatsApp, eles relatavam ali terem praticado violência e graves ameaças contra determinadas pessoas para obrigá-las a votarem em determinado candidato. Isso configura um crime eleitoral que tem pena de até 4 anos. Então, esse esclarecimento... Pena válida para o eleitor também, né? E naquele caso, por exemplo, nós tivemos outro extremo absurdo, né? No hospital, se não me falha a memória, Giselda Trigueiro, uma médica perguntou ao paciente, um senhor de idade, em quem ele votava. Quando ele disse que não votava no candidato que ela queria, que era o candidato Bolsonaro, simplesmente ela rasgou a receita. Isso também é um crime. Isso é muito tênue na minha avaliação. Mas se, por exemplo, se ela se negar a prestar um socorro a alguém que necessita desse socorro, ela poderia, em tese, praticar um crime de omissão de socorro. Nesse fato apenas de rasgar a receita, eu vejo com uma certa dificuldade a configuração de um crime. Isso poderia configurar, e certamente configura, uma infração de natureza administrativa. Ou um assédio moral, algo desse tipo assim, de repente, né? Não sei se configuraria um assédio moral, mas certamente uma infração de natureza administrativa punida nessa esfera. E como na esfera criminal eleitoral, por exemplo, as punições, elas se dirigem apenas aos candidatos ou ela pode se dirigir ao eleitor que compartilhou certo tipo de notícia, que propagou, de certo modo, violência contra quem pensava ou defendia algo diferente dele? Veja, é preciso esclarecer que a responsabilidade penal, ela é pessoal, é personalíssima. Então, ela não transcende, ela não extrapola para outra pessoa que não tenha praticado aquela ação ou omissão. Então, se o eleitor ou o cabo eleitoral foram as pessoas que praticaram a conduta sem o conhecimento do candidato, ele não responde criminalmente. Ele só virá a responder criminalmente se ficar comprovado
que ele está por trás daquelas ações. E, por exemplo, como é possível fazer para punir as pessoas que estão por trás de perfis falsos, os famosos perfis fake? Por exemplo, tem gente que cria o suposto perfil no Instagram, no Twitter, no Facebook, no próprio WhatsApp também, pega um número fictício, pega um número de telefone que não seja o seu número pessoal e aí coloca uma fotografia diferente, um personagem e fica com esse mesmo tipo de conduta, né, se escondendo por trás, agindo de modo até covarde, né, se escondendo por trás de perfil falso. Sim, é preciso que uma investigação consiga identificar quem é o autor daquele perfil falso e essa pessoa seja investigada e punida. Primeiro é preciso essa investigação. Depois, verificando qual o teor dessas ofensas, dessas mensagens que essa pessoa está divulgando nas redes sociais, ela pode sim vir a responder criminalmente. Tem muito tipo de ofensa, de agressão, de violência, que depois algumas pessoas tentam desdizer o que disseram e dizem, não, isso era força de expressão, era brincadeira, não foi bem isso que eu quis dizer, foi em outro contexto. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu posso falar aqui pelo lado criminal, né? Há um instrumento na lei penal que é chamado de pedido de explicações. A pessoa que se sentir ofendida, se a ofensa não for muito clara, ela pode ajuizar, que é uma espécie de interpelação judicial, indagando o que é que aquela pessoa quis dizer exatamente com aquilo, se de fato quis ofender. Um instrumento que é prévio ao ajuizamento da queixa-crime, que é um instrumento adequado para o processamento e julgamento de uma ação penal privada, que é exatamente o caso. Se, por exemplo, alguém recebeu uma ameaça através do Instagram, do Twitter, do Facebook, do WhatsApp, por exemplo, seja num grupo ou individualmente, essa pessoa que recebeu algum tipo de ameaça, qual o procedimento que ela deve fazer para tentar impedir esse tipo de coisa, contrapor, barrar ou até processar essa pessoa? O que é que ela deve fazer? A primeira coisa é demonstrar isso através de uma prova que seja rígida, que seja válida, que tenha ali um valor probatório mais elevado. A maneira mais adequada, o que eu recomendo que essas pessoas façam, é procurar um cartório com um celular ou com um link do site e pedir que o cartório lavre uma ata notarial, que é um instrumento através do qual o cartório vai certificar que acessou aquele conteúdo e dizer data, horário, em que canal ou em que rede social aquilo estava e dar esse documento a essa pessoa. Munido desse documento, a pessoa que se sentiu ofendida pode procurar uma delegacia e fazer um registro de ocorrência. Temos pergunta do telespectador, pergunta da Cristina lá de Parnamirim. Ela quer saber se alguma ocorrência aqui no estado do Rio Grande do Norte virou algum tipo de ação. Tem alguma informação a respeito? Olha, dessas ocorrências recentes não, até porque são coisas muito recentes, mas o Juizado Especial Criminal, ele recebe muitas queixas-crimes dessa natureza por ofensas relacionadas a crimes contra a honra. Então é um procedimento até comum. Temos mais pergunta do telespectador. Galdino, lá do Alecrim. Ele quer saber se quando uma ameaça é feita a um grupo que você pertence, se isso também pode virar um processo contra a pessoa. Se a pessoa se sentiu, porque há duas formas de ameaça. Há uma ameaça mais direta, a pessoa ameaça clara, aquela que não há dúvida, e há uma ameaça velada, aquela coisa que não fica muito clara, fica um pouco nebulosa. Então a pessoa que se sentiu ameaçada, ela pode sim procurar a delegacia para fazer um registro de ocorrência. E a delegacia adequada qual é? Olha, aqui eu não sei exatamente qual a delegacia, mas pode ser a delegacia do bairro. Não há uma delegacia especializada nesse tipo de crime. A delegacia mais próxima de onde ocorreu a ofensa. A mais próxima da pessoa, né? Da pessoa, exatamente. Pergunta do Felipe, lá de Monte Alegre. Um abraço ao pessoal de Monte Alegre, está nos acompanhando, a turma boa aí dessa cidade. Um abraço para o pessoal da Farmácia Central, para a Graça de Monte Alegre, também meu amigo Giovanni e Mara. Obrigado pela audiência de vocês sempre. Ele quer saber se print de WhatsApp serve como prova desse tipo de ameaça. Se a pessoa pode dar um print e guardar para depois usar aquilo no inquérito policial. Pode, ele pode fazer isso, ele pode imprimir esse print, mas a prova mais segura é de fato a ata notarial. Então, se ele tiver condições de fazer uma ata notarial,
ele terá uma prova quase que incontestável de que aquilo aconteceu. Ele faz as duas coisas, dá um print, vai no cartório e a partir dali, com o celular, ele faz esse registro, né? Oficializa. Sim, ele né? fica registrado, ele fica com a prova muito segura de que a ofensa aconteceu ou a ameaça eventualmente. Muito bem. Mais pergunta de telespectador. A pergunta da Vânia, que está em Parnamirim, ela gostaria de saber quanto é que custa essa ata no cartório. Eu não tenho ideia do preço disso, mas não deve ser nada muito caro, não. Mais pergunta de telespectador, né? Falou o bairro, é isso? Ele falou que é do bairro do Tirol, mas não mandou o nome ainda. Ele quer saber se precisa de advogado necessariamente para entrar com ação a esse respeito contra pessoas que fazem ameaças na internet. Para a ameaça, não, porque é um crime de ação pública condicionada à representação. Então, basta que a pessoa vá à delegacia e diga que tem o interesse de ver aquela pessoa que fez a ameaça processada. Já no que se refere aos crimes contra a honra, a calúnia, a injúria e a difamação, que são 3 crimes distintos, só para o telespectador compreender. A injúria é quando alguém faz uma conotação em relação a um adjetivo da pessoa. Por exemplo, é muito comum agora na época de eleição, chama a pessoa de fascista ou chama de racista, enfim, isso configuraria uma injúria. A difamação é quando se há a atribuição de um fato ofensivo, mas que não seja criminoso. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, diz lá que a pessoa estava traindo a mulher ou estava, enfim, fazendo outra coisa que não seja crime, mas que seja ofensiva à sua honra. Isso é uma difamação. A calúnia, por sua vez, é a atribuição de um crime, é dizer que a pessoa praticou um crime determinado. Então, há essa diferença aqui. Esses crimes se processam através de uma ação penal privada, que é iniciada através de uma queixa-crime. E para o ajuizamento de uma queixa-crime, por não ser uma ação que processará crimes de natureza pública, essa pessoa precisará contratar um advogado ou, se não tiver condições, se valer da Defensoria Pública. Muito bem. Temos mais perguntas do telespectador. Temos uma pergunta aqui da Maria Clara, está nos acompanhando em Ponta Negra. Qual a pergunta dela? O fato de algumas mensagens serem trocadas em grupo gera uma penalidade maior do que se fosse no privado, uma ameaça individual pessoa a pessoa? Sim. O Código Penal prevê, e o Código Eleitoral também, uma causa de aumento de pena de 1/3 se a ofensa for através de um meio que chegue ao conhecimento de várias pessoas. Tem mais pergunta do telespectador? De quem é a pergunta agora? Apagou o nome, tá vendo? Ainda tem isso, né? Gerou até uma pergunta, porque às vezes tem gente que faz ameaça, depois com medo da pessoa dar um print e apaga no WhatsApp, né? Tem como recuperar esse tipo de mensagem? Eu aproveito até e mando um abraço aqui para minha querida amiga jornalista, minha líder Ana Ruth. Um beijo no coração. Sei que ela está sempre ligada conosco aqui também, como eu escuto todos os dias o programa dela de manhãzinha cedo. Tá vendo? Uma pessoa anterior apagou mesmo a mensagem que tinha mandado, né? E nesse caso, é possível recuperar, reaver isso? Não, me parece que há ali alguns minutos em que a pessoa pode apagar a mensagem do WhatsApp, e se ela for apagada antes do print, por exemplo, que aí não daria para fazer uma ata notarial, você não tem como recuperar essa mensagem. Na hora que você abre, se você dá um print, você já salva. Mas se Exatamente. Você não abriu ainda a mensagem, a pessoa consegue apagar, se você ainda não visualizou, né? Me parece que em alguns poucos minutos, não é durante todo o tempo da não visualização, não. Interessante. Pergunta do Túlio de Igapó. Ele quer saber o que fazer quando a ameaça vem de alguém da própria família. Ele disse que não quer prejudicar o parente, mas também não quer que a pessoa fique impune diante de tudo isso. Bom, ele tem a opção de conversar com a pessoa, ou através de algum familiar, ou a única forma de ver essa pessoa punida é, de fato, procurando a delegacia. Pois é, né? Veja é uma decisão muito pessoal. Muito pessoal, né? Realmente aí, se a preocupação é essa, aí é importante também para não destruir a família, seja lá por que motivo for, mas ter muito cuidado com esse tipo de coisa e dialogar acima de tudo, né? Se não tiver de jeito, realmente, porque a gente vê até que pai mata filho, filho mata pai, de tudo no mundo a gente tem, de toda loucura tem, então há casos, e cada caso é um caso diferente, que a pessoa realmente tem que denunciar, tem que ir para a delegacia. Há outros que você consegue, de repente, com diálogo, consegue contornar.
desejo que isso seja a maior parte dos casos em que a gente encontre solução através do diálogo, que é o que mais se falta no mundo de hoje. Mais pergunta de telespectador. Pergunta do Janiel, que está nos acompanhando na cidade de Macaíba. Ele gostaria de saber como fazer para denunciar esse tipo de coisa quando acontece no ambiente de trabalho. O procedimento é o mesmo. A pessoa tem que fazer a prova de que aconteceu a ameaça ou a ofensa à sua honra e procurar inicialmente uma delegacia. E quando o patrão, digamos assim, tenta obrigar o empregado a votar no candidato dele? Bom, ele não pode fazer isso, né? Isso pode configurar também alguma questão de aspecto de natureza administrativa. Não vejo muito como uma questão penal. Muito bem. Doutor Fabrício, muito obrigado pela sua presença no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Robson, eu que agradeço imensamente pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Continue ligado na Band Natal. Vem aí a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria